Olá, viajantes! Eu sou a Ju e esse é o Cartas para o Caminho, onde eu conto as minhas histórias e as de outras pessoas que fazem parte da estrada. Hoje, episódio número 4, o tênis que sepultei no carnaval. Engana-se quem pensa que um mochileiro anda sozinho. Mesmo que você compre uma só passagem ou reserve a hospedagem para uma vaga só, em muitos momentos você se depara com a presença de quem não veio junto. Seja ao pensar que aquele familiar adoraria ver aquela paisagem, que determinada comida que você provou lembra muito a que a sua mãe fazia, ou que um amigo muito específico te daria um conselho maravilhoso sobre a situação que você está passando. No meu caso, a amiga que me ajudou a escolher a mochila que eu usaria durante as minhas viagens foi a mesma que me fazia sorrir todas as vezes que eu colocava o meu tênis de corrida. Sempre que eu fazia malabarismos para fazer aquele tênis caber na minha cargueira, eu sentia que colocava ali também um pedacinho dela. Eu sempre fui muito sedentária. Por ter uma conexão muito grande com a arte, sentia um certo desprezo por todo e qualquer exercício físico, por achar que esse mundo dos esportes não era para mim. E enquanto isso, ela corria. Quando trabalhávamos juntas, eu via o seu esforço diário para incluir a corrida na sua rotina. Ela aparecia no trabalho sempre com uma mochila que continha sua roupa de treino e uma lancheira com o seu almoço e algumas frutas. Ela tinha a roupa de corrida, o fundo de tela do computador era de corrida e um tênis de corrida. Ela sempre acordava às 5 horas da manhã para correr. Já eu tinha a cabeça nas nuvens e uma criatividade enorme. Eu achava que o que me fazia ter ideias artísticas mirabolantes era o mesmo que me impedia de ter uma rotina tão regrada quanto a dela. Eu precisava de uma motivação para fazer as coisas, um sentimento que impulsionasse o meu criar. Mas infelizmente não havia a motivação necessária para me exercitar. Um dia eu sentei na frente dela e disse que admirava ela e outras pessoas que tinham essa motivação para se exercitar e que eu jamais teria a motivação necessária. Esse comentário fez com que os seus olhos saíssem da tela do computador e me fitassem como se pudessem rasgar a minha alma. Seus olhos de gato, realçados pelo delineador preto, se estreitaram e o seu tom de voz assumiu toda a seriedade que a sua relação com a corrida podia despertar. E então ela me contou tudo o que a corrida significava para ela. Não tinha nada a ver com motivação. Não havia motivação ali. Havia disciplina. Havia o ato de superar males que a perseguiam em uma velocidade que ela jamais conseguiria atingir de outra forma senão correndo. Ela corria do luto, da dor, da rotina que a torturava, dos medos. Me contou sobre o quão horrível foi a primeira vez que ela correu e de como foi horrível aquela sensação por todo o seu corpo. E então me contou também de como pensou que se ela suportasse aquilo, ela seria capaz de suportar qualquer coisa. De como com o tempo ela superou o sofrimento do exercício e com ele outros vários sofrimentos que ela nem sabia que poderia ressignificar dessa forma. É por isso que eu corro, não é por motivação. Me calei. O que ela partilhou foi tão íntimo que entendi a seriedade do assunto, fazendo com que eu nunca mais enxergasse aquele tópico da mesma maneira. Passei a ver a sua roupa de corrida com outros olhos e adquiri uma grande admiração por seu exercício matinal. Ainda assim, eu continuava a desviar dos seus convites para correr. Mesmo após ouvir a sua história, não havia admiração no mundo que me fizesse acordar 5 horas da manhã para correr com ela. E em meio a um dos seus convites, eu disse a ela que não tinha tênis de corrida e por isso que eu não ia. O que não deixava de ser verdade. O meu desprezo pela prática de exercícios era tão grande que eu não possuía nem sequer um par de tênis para a atividade em questão. Tamanha foi a minha surpresa quando ela apareceu na minha porta com um presente, um tênis de corrida.
O tênis era lindo e, acompanhado dele, recebi uma explicação de cada um dos detalhes que a fez escolher aquele tênis para mim. Ele serviu perfeitamente e era muito confortável. "Agora você não tem mais desculpa para não ir", disse ela. E realmente não haviam mais desculpas, especialmente porque a partir dali eu não queria mais arranjá-las. Aqui eu poderia lhe contar como me tornei uma grande atleta maratonista e ganhei inúmeras medalhas em incontáveis maratonas. Mas aí eu estaria mentindo. Na verdade, mesmo depois de ter ganhado o tênis, nós nunca fomos correr juntas. Tentamos marcar algumas vezes, mas houveram chuvas, incompatibilidade de agendas e outros percalços que fizeram com que a grande corrida nunca acontecesse. Mas aquele tênis foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a me exercitar e eu levei ele para todo lugar que eu fui. É através de nossas admirações que carregamos as pessoas que amamos junto da gente. Nós duas amamos viajar e por mais que nunca tenhamos viajado juntas, eu sei que ela sempre encontra um jeitinho de me colocar na sua mala. Não foram poucos os áudios que eu recebi dizendo o quanto ela queria que eu estivesse por perto para explicá-la todas as obras de arte lindas que ela via no meio do caminho, mas que não entendia nada sobre. Sempre diz que só consegue pensar no quanto ela gostaria de me mostrar cada um dos desenhos que ela encontrava. E eu fico encantada, pois quando eu viajo, eu sinto a mesma coisa. Ela precisou de disciplina para desafiar a si mesma, e eu precisava de um incentivo. E sabendo tudo o que a corrida representava para ela, eu não poderia ter incentivo maior para me exercitar do que a partilha de algo tão íntimo de uma amiga que eu admiro tanto. E assim, eu corro compartilhando com ela um pedacinho de cada lugar que eu vou. Não havia uma corrida com o tênis que eu não pensasse nela, que eu não ouvisse a sua risada falando: "Agora você não tem mais desculpas". O espaço que ela ocupa na minha mala tem o tamanho perfeito do tênis de corrida. Enquanto ela lembra de mim ao ver desenhos, eu lembro dela ao ver paisagens. Chegar em uma cidade nova é também esperar o entardecer para ir correr com o tênis que ela me deu. Com ele eu já corri na praia em São Gregório de Polanco, fiz longas caminhadas ao explorar o Ibirapuera, andei de bicicleta na Rambla de Montevidéu, fiz minha primeira trilha no deserto argentino, subi cachoeiras em Cafayete e na reserva do Cebuí. Eu só colocava esse tênis no pé quando sabia que estava prestes a viver algum tipo de aventura. E toda vez que eu olhava para baixo, eu lembrava dela. Ali, ela estava comigo. Sinto que ele se tornou uma espécie de amuleto que me conectava a ela. Ela tinha um tênis de corrida laranja e lembro que quando corria vendo o pôr do sol, pensava que o céu tinha a mesma cor do tênis dela. Que você possa ir longe com o meu caminhar junto ao teu. Lembro até hoje do bilhete que veio na caixa do tênis. Mas claro que por mais que esse tênis fosse quase um objeto sagrado, ele também se deteriorou como qualquer outro calçado. Ele viu asfalto, água, grama, pedra, deserto, e com o tempo seu solado ficou cada vez mais gasto. E eu me recusava a trocá-lo. Esse era o problema do significado do que ele se tornou. Eu não queria jogar fora algo que me ligava a ela de uma maneira tão forte. Com mais uma viagem marcada, estava em dúvida se levava ou não o tênis. Racionalmente, ele não deveria ir a mais lugar nenhum. Havia um pequeno furo na ponta, de onde era possível se enxergar a cor da meia. E o tecido da parte de trás tão desgastado que machucava o meu calcanhar. Eu queria tanto que aquele tênis me acompanhasse mais uma vez em mais uma aventura, especialmente nessa. Ela ama ir à praia. Independente de onde fosse, ela sempre encontrava uma nova forma de fazer os seus pés tocarem a areia. E conhecendo-a bem, sabia que ela adoraria ir comigo.
Logo ela, que tinha o olhar cauteloso, a paixão pelo mar em entardeceres alaranjados e uma alma que pertencia à música brasileira. O próximo destino era o Carnaval do Rio de Janeiro. Em meio aos preparativos de fantasias e as pesquisas de o que levar para o Carnaval, um amigo me disse que o calçado ideal para o Carnaval deveria ser confortável e velho, do tipo que você sabe que não vai usar novamente. E isso era tudo que eu precisava ouvir para decidir que o tão esperado Carnaval do Rio de Janeiro seria também a última aventura daquele tênis. Liguei para ela na mesma semana. Nos atualizamos sobre a vida uma da outra, fizemos um par de fofocas e então eu a disse o quanto era difícil para mim me desfazer daquele presente, mesmo sabendo o quanto ele precisava de um descanso. Com toda a sua praticidade, ela soltou um "Ai, Juliana, desapega, se tá velho, joga no lixo". Para ela, aquele objeto precisava ser útil, mas como sempre, eu precisava de um motivo. Quando contei a ela que ia usar o tênis pela última vez no Carnaval, podia notar a excitação em sua voz. Ela imediatamente mudou de ideia e gostou muito de saber que eu levaria um pedacinho dela para o Rio. Com a sua aprovação, combinei o tênis com a minha fantasia e embarquei. O Carnaval do Rio é surreal. Tem a sua própria energia. Eu já havia ido ao Rio de Janeiro, mas no Carnaval ele tem um jeito diferente. Parece que a cidade inteira vibra por aquele momento e que não há como não se contagiar por essa festa. Vi crianças fantasiadas, vi senhorinhas que já haviam pulado tantos carnavais que nem saberiam contar. Fiquei com o sol na cabeça, a pele queimou um pouquinho, a cerveja desceu e a cada música que eu ouvia só conseguia pensar no quanto é bom viver. No Carnaval do Rio não se vive uma vez, se vive várias. Tantas vidas que toquei, que vivi, que senti. Vi o sol do meio-dia refletir em bolhas de sabão que se misturavam com confetes e sorri ao ver aquele tanto de gente cantando que o show tem que continuar. Olhei para o chão e lembrei dela. Pensei sobre como, no final, o tênis para mim não era sobre corrida, era sobre levar ela comigo em grandes aventuras, sobre me sentir um pouquinho mais perto. E era justamente isso que ela queria quando disse que queria que os nossos caminhares estivessem próximos. Quando o carnaval acabou, deixei o tênis no rio. Deixei ele escoradinho, em pé, ao lado da lixeira, com a esperança de que algum outro folião ainda pudesse encontrá-lo. E mais uma vez parti. O viajante sempre carrega alguém consigo. Não só uma pessoa, mas várias. É justamente na ausência que ele se vê mais acompanhado. Sempre tem alguém que ele gostaria que estivesse ali. Algo que ele adoraria mostrar, com quem falar, uma voz para ouvir. O carnaval foi há pouco tempo e eu ainda não comprei um tênis novo. Mas hoje não sinto mais a necessidade de algo que me lembre dela. Em meio a uma nova aventura, eu sempre vou sentir o seu caminhar, com os seus braços juntos aos meus.